também, além da permeabilidade seletiva, a gente pode ver um assunto que fala sobre como é que essas substâncias adentram os vários tipos de célula, tanto a célula vegetal como a célula animal, certo? Então, além da permeabilidade, seletiva, que é a facilitação, de selecionar, de saber escolher qual é a substância boa ou a substância ruim para adentrar a célula. A membrana plasmática também, ela tem a função de processos de troca. Como é que as membranas entram numa célula e como é que as membranas saem dessa célula, através dessa membrana plasmática. Então, a gente tem 3 processos. O processo ativo, passivo e por vesículas, certo? E a gente vai designar cada um aqui. O que é processo, quais são os tipos de processo ativo, passivo e o por vesículas. A gente tem, no processo ativo, a gente tem um processo chamado bomba de sódio, potássio, que nós vamos aprender já já como é que essa bomba acontece. No transporte passivo, a gente tem 3, mais 2 são basicamente iguais. A gente tem difusão, osmose e difusão facilitada. E por vesículas, a gente tem 2 processos, que é endocitose. A gente vai aprender cada um desses agora ainda, viu? Nessa aula, nesse vídeo. Exocitose, endocitose e exostose. E a endocitose, ela é dividida em 2 ainda, que é fagocitose e pinocitose. Esses são os processos de troca, ou seja, quando eu falo de troca, é exatamente isso. Quem entra e quem sai da célula, isso é uma troca. Se entra alguma coisa na célula, se está entrando alguma substância, outra substância vai ter que sair, para os 2 meios ficarem iguais, e é isso que a gente vai aprender agora. Mas primeiro, para vocês entenderem como ocorre esse processo, vocês têm que entenderem os seguintes conceitos. Os conceitos de solvente, soluto e concentração. Solvente e soluto eu já falei em algumas aulas para vocês, mas prestem atenção aqui. Solvente é o que vai dissolver a substância. Tem a função de dissolver certa substância. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é justamente a água. A água dissolve tudo, certo? Então, a água, nesse caso, vai ser o solvente, ela que vai dissolver uma substância de uma solução. E soluto vai ser dissolvido, é a substância que é dissolvida, certo? Nesse caso, a gente pode designar como o café. Quando sua mãe vai fazer o café, ela coloca uma jarra de água e 2 a 3 colheres de café. Então, quem é dissolvido? Quem é dissolvido é o café, que o café vai se misturar na água. E quem dissolve o café é a água, que é o solvente. Para entender melhor, a gente tem nessa solução envolvendo esses 2 a concentração. Ou seja, concentração é a quantidade de soluto e de solvente dentro da célula. Aqui a gente está falando
de célula, certo? Não esqueçam que a gente está falando de célula. Então, a concentração é a quantidade de soluto e solvente dentro da célula. Para compreendermos isso, existem três meios. Meio hipertônico, meio hipotônico e meio isotônico, que são os meios de concentração. Quando falamos de meio hipertônico, estamos dizendo que a quantidade de soluto, ou seja, a quantidade de soluto é maior que a quantidade de solvente. Vamos lá. O soluto é maior que o solvente. Ou seja, quando eu coloco a setinha para cima, eu quero dizer que o soluto é maior e o solvente está em menor quantidade. Por exemplo, se a gente pega um copo de água e coloca 2 a 3 colheres de café, essa solução é hipertônica, porque o café vai ficar forte, certo? Vai ser forte, vai ser uma concentração forte. Já no meio hipotônico é diferente. A quantidade de soluto é menor que a quantidade de solvente. Soluto é menor que a quantidade de solvente. Então, a setinha para baixo é porque a quantidade de soluto é menos. E a setinha para cima é porque a quantidade do solvente é maior, é mais. Então, por exemplo, se eu pego uma jarra de água e coloco apenas 1 colher de café, essa concentração dessa solução de água e café, do solvente e do soluto, vai estar forte ou fraca? Vai estar fraca, porque o café está em menor quantidade. Certo? Isso vale também para a célula, que eu vou explicar já já como acontece. Já o meio isotônico é quando a quantidade de soluto é igual à quantidade de solvente. Ou seja, se o soluto está maior, o solvente está maior. Se o soluto está menor, o solvente também está em menor quantidade. Então, isso vai ser uma concentração normal, nem forte e nem fraca, vai estar numa concentração normal, certo? Agora, a gente vai ver como cada um desses processos ocorre. O processo ativo, o passivo e por vesículas e cada um desses. Primeiro, a gente vai começar com processos passivos, que é a difusão. Na difusão, como a gente já viu, são 2 processos, difusão, a gente chama de difusão simples e difusão facilitada. Mas tanto faz, certo? É tudo a mesma coisa que vocês vão saber a diferença agora. Na difusão, a gente tem uma célula. Deixa eu desenhar aqui uma célula. A gente tem uma célula. Núcleo. E a membrana. Então, dentro dessa célula, tem várias substâncias, certo? Dentro dessa célula. Esse meio dentro da célula é chamado de meio intracelular. Intra, dentro, certo? Dentro de algo, nesse caso, dentro da célula.
E fora da célula tem o meio extracelular, que é o que está fora das nossas células, não está dentro, está fora. Esse meio é chamado de extracelular. Extra, fora. Então, no meio extracelular também tem substâncias. Só que na difusão é o seguinte, as substâncias passarão do meio intracelular para o meio extracelular, nesse caso. Então, a difusão é o processo. Lembrando que, para começar, os processos passivos, a difusão facilitada e osmose, eles têm livre acesso para passar quantas vezes quiser, para entrar certa quantidade de substâncias livremente, sem gasto de energia. Já no processo ativo, que a gente vai estudar depois, é totalmente diferente. Mas vamos voltar para cá. Difusão é o processo que as substâncias vão passar passarão do meio mais concentrado. Como é chamado um meio mais concentrado? Para o meio menos concentrado. Um meio mais concentrado, como a gente pode voltar aqui e ver, vamos lá voltar. Um meio mais concentrado, ó, é maior, forte, mais concentrado. É chamado de um meio hipertônico. Um meio menor, menos concentrado, ó, menor, fraca, menos concentrado. É chamado de hipotônica. E um meio igual, normal, é chamado de isotônica. Então, voltando. Difusão é o processo que as substâncias passarão do meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, na difusão, elas passarão do meio hipertônico para o meio hipotônico. Isso na difusão. Vamos ver. Onde é que está mais concentrado nessa célula? Não é no interior dela, tem várias substâncias. Pronto, dentro do interior da célula, no meio intracelular dentro, está um meio de concentração hipertônico, lotado de substâncias. Já no meio extracelular, fora da célula, está um meio hipotônico. Se na difusão as substâncias passam do meio mais concentrado para o menos concentrado, então, nesse caso, essas substâncias vão sair da célula para que os dois meios estejam com a mesma quantidade de substâncias. Esse processo de troca, esses processos de troca que ocorrem, é para que a célula esteja concentrada em quantidade de substâncias, tanto dentro da célula como fora da célula, certo? Isso também poderia ocorrer da seguinte forma. Se a gente tivesse uma célula que fosse menos concentrada e fora ela fosse totalmente maior a concentração. Se a difusão é o processo que as substâncias passarão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, então aqui o meio mais concentrado é o intra ou o extra? É o extra. Então, essas substâncias vão passar para dentro da célula, através da membrana plasmática, certo? Isso é um processo que ocorre pela passagem de troca de substâncias através da membrana plasmática. Na difusão, vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado, para igualar tanto interiormente como exteriormente da célula.
Entendendo o que é difusão, a gente vai para difusão facilitada. Essa difusão facilitada é o mesmo processo. É a mesma coisa, é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A única diferença é que as substâncias não passarão diretamente entre a membrana. Vai ter uma permease, que é uma proteína. Então, essas substâncias vão passar por essa proteína até chegar no interior ou no exterior da célula, certo? Elas não vão passar pela membrana. Tudo bem que é pela membrana, mas não é diretamente pela membrana. É por meio de permeases, dentro de permeases, certo? Porque são substâncias mais difíceis de passar e por isso que precisa dessa facilitação para essas permeases, para elas passarem pela permease. Como podemos ver, tem outro tipo de processo, que é o processo passivo. Esse é o processo mais fácil e é basicamente a mesma coisa. A osmose é um processo especificamente da água, certo? Ou seja, a difusão facilitada são processos que envolvem substâncias como a água e outras substâncias, como sais minerais, enzimas. Mas a osmose é especificamente sobre a água, é o transporte de água entre as células, que é o processo que se chama-se passivo osmose. Esse processo de osmose, a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se vocês abrirem o livro de vocês na página 77, vai explicar todo o processo de osmose. Então, o meio hipotônico, a gente viu que é um meio menos concentrado. E o meio hipertônico é o meio mais concentrado. Vamos supor que a gente tem um legume, uma verdura que a gente sempre come, que está sempre presente, a gente sempre se alimenta desse alimento, que é o alface. Se a gente deixar o alface de molho numa bacia de água, e depois retirar esse alface e colocar num prato, se a gente deixar um tempo, a gente pode ver que o alface, ele murchou, ele perdeu a água. Quando a gente colocou ele dentro da água, ele foi banhado pela água e ficou cheio de água. Mas quando a gente retira esse alface e coloca num prato e deixar por alguns minutos, a gente vai ver que a água que entrou dentro das células dele foram perdidas. Ou seja, ele vai se encontrar num estado murcho, numa espécie murcha. Então, ele perdeu água. Vamos supor que a gente tem uma célula. Uma célula de um alface. Então, vamos supor que, quando a gente diz que a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, essa parte é o meio extracelular. E essa parte de dentro é o meio intracelular. Então, se a gente notar, a gente vai ver que se a osmose passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, e se a gente colocar vários sais minerais, tipo o sal de cozinha, o vinagre, quando a gente joga no alface, dentro das células do alface fica mais concentrado de sais, certo? Por isso que ele fica por isso que muitas vezes as mães de vocês não utilizam vinagre, para o alface ficar mais bonito, para as células deles ficarem mais cheias de substâncias, mais inchadas. E uma célula cheia fica uma célula inchada. E a água está no meio extracelular.
Só que as substâncias, os sais aqui, estão em menor quantidade. Elas não podem banhar uma quantidade mínima de substâncias. Então, o que é que a osmose acontece? O que é que a osmose faz nesse processo? Ela leva a água para o meio mais concentrado, para que quando a água entrar na célula, esses sais minerais se dissolvam. E dissolvendo esses sais minerais, eles passam para o meio extracelular. A célula vai perder esses sais minerais. A mesma coisa que aconteceu aqui no alface. O alface estava, ao colocar na água e depois no prato, a gente viu que no interior de suas células estavam cheios. Então, quando a gente colocou na água, a água entrou no alface. A água entrou no alface. Quando colocamos no prato, para o alface descansar, a gente viu que o alface murchou, porque os sais que estavam presentes dentro do alface, com a presença de água, eles se dissolveram e saíram da célula, porque isso é o normal do processo de osmose. O meio, as substâncias vão passar do menos concentrado para o mais concentrado, que no caso é a água. A água precisava dissolver esses sais dentro da célula, porque senão causariam uma superlotação, uma superconcentração, certo? Qualquer dúvida, vocês estão entendendo até aqui, qualquer dúvida, me envie a parte de que vocês não entenderam. Como processo ativo, a gente tem na bomba de sódio e potássio, já está dizendo, é um processo ativo com que as moléculas vão reagir na troca, no processo ativo. Para que um tipo de molécula entre, vai haver a troca com outro tipo de molécula que já estava dentro da célula. Então, as moléculas que vão reagir aqui nessa bomba, vai ser a de sódio, que é o Na, e a de potássio, que é o K. Isso vocês vão saber quando vocês estiverem estudando química, mas o importante é que vocês saibam como ocorre esse processo, como ocorre essa troca, como é que entra o sódio dentro das nossas células e como é que entra ou sai o potássio. É o seguinte, aqui está a membrana das nossas células, certo? A membrana plasmática. A bomba de sódio e potássio funciona da seguinte forma. Os íons de sódio, eles vão estar dentro da célula, certo? Eles vão estar no meio intracelular, dentro da célula. Então, à medida que for saindo 3 moléculas de sódio da célula, vão entrando as moléculas de potássio. A bomba é basicamente isso. Se vocês olharem na página 81 do livro de vocês, vai estar dizendo os sódios que estarão no citoplasma, ou seja, dentro da célula, se unem à proteína. Isso daqui, como eu já falei, é a proteína. Junto com os fosfolipídios, junto com a bicamada fosfolipídica da membrana, certo? Então, esses sódios, eles estão dentro do citoplasma e eles vão se unir a essa proteína. E aí, à medida que esses sódios forem lançados ao meio extracelular, fora da célula, ao meio fora da célula, para fora da célula, que eles estão dentro da célula, no meio intracelular, à medida que eles forem lançados do meio intra para o meio extracelular, os potássios que estão no meio extracelular vão entrar na célula para o meio intracelular e isso se torna uma bomba. À medida que os sódios entram, os potássios saem por outro tipo de proteína. E é o que exatamente traz o livro de vocês.
À medida que o sódio que está no citoplasma se une à proteína da membrana, esses sódios são lançados no meio extracelular, para fora da célula. E em seguida são lançados íons do meio extracelular que se unem à proteína. À medida que os sódios saem, se unem à proteína, potássios, e esses potássios são lançados no citoplasma, para dentro da célula. Então, é sempre assim. À medida que saem sódio, entram potássios. À medida que saem sódios, entram potássios. E é sempre assim, certo? Essa bomba de sódio e potássio, ela é extremamente responsável e ocorre nas nossas células nervosas, para fazer com que os neurônios façam com que a gente pense, para pensar, agir, realizar atividades, para estudar, para ter inteligência, capacidade. Então, essa bomba de sódio e potássio é responsável por tudo isso, para nos fazer capaz de realizar, através dos neurônios das nossas células nervosas, certos tipos de atividades. E, por fim, a gente vai falar de transporte de grandes membranas. Vamos focar principalmente em dois que a gente viu, a endocitose e a exocitose. Para vocês acompanharem, abram um livro, na página 82. O livro, ele vai trazer o conceito de endocitose e exocitose, certo? Endocitose vai ser a entrada de substâncias. Será a entrada de substâncias, a endocitose. Essa endocitose, como a gente já viu, ela é dividida em fagocitose e pinocitose, que a gente vai saber agora a diferença das duas. Como a endocitose é a entrada de substâncias, você pode ver o conceito de fagocitose e a pinocitose e o esquema que tem no livro, a ilustração. A primeira ilustração explica a fagocitose e diz que a fagocitose é a ingestão de partículas sólidas, ou seja, a entrada de substâncias sólidas que não podem ser dissolvidas é através da fagocitose. Essa fagocitose, ela engloba essas substâncias e após o englobamento, essa substância é destruída dentro da célula através da fagocitose, por meio de certos tipos de enzimas. Que enzimas, eu já disse, são proteínas que atuam no nosso metabolismo, aumentam a velocidade de certas atividades que são necessárias para a nossa sobrevivência. Para vocês entenderem fagocitose, eu vou explicar o que é pinocitose e vocês vão saber a diferença das duas. A pinocitose, a célula, ela adquire do meio de fora da célula, do meio extracelular, líquidos e partículas com proteínas dissolvidas em água. Ou seja, a pinocitose são substâncias que entram nas células e já são dissolvidas em água. Diferença das duas, que a gente pode ver também no esquema do livro. A fagocitose, ela faz com que as substâncias entrem nas células, somente substâncias sólidas que não conseguem ser dissolvidas. Não conseguem ser dissolvidas de jeito nenhum. Essas substâncias sólidas só vão ser dissolvidas através de enzimas já no meio intracelular, dentro da célula. E a pinocitose é o processo onde essas substâncias, que são grandes moléculas, como a gente já está aprendendo, são substâncias que já são dissolvidas em água. Não precisa
a presença de enzimas para dissolver essas substâncias. Elas já entram dentro das células dissolvidas em água. Não precisa de enzimas de forma alguma. Então, a diferença é: a fagostose são substâncias sólidas que entram na nossa célula e são dissolvidas por enzima no interior da célula. E a pinostose são substâncias que já são dissolvidas. São partículas de substâncias. Eram substâncias sólidas, mas elas foram dissolvidas em água e entraram na célula não precisando de enzimas para ser dissolvidas, porque elas já estavam dissolvidas. São substâncias, são partículas, mas elas já estavam dissolvidas em água. E por último, mas não menos importante, a exocitose, que no caso seria a saída. Se a endocitose, endo, é entrada, exo é a saída. Então, são a saída de partículas grandes da nossa célula, de grandes moléculas. No livro tem dizendo que na exocitose é o inverso da endocitose, ou seja, forma-se uma vesícula dentro da célula, forma-se dentro da célula, perto da membrana, tipo como se fosse uma bolsa. Então, uma partícula sólida que está dentro da célula, isso é o núcleo, certo? Uma partícula sólida que está dentro da célula, ela é encaminhada para essa vesícula, e essa vesícula ela vai ter o papel de colocar essa substância para fora. E isso ocorre na endocitose também. Na endocitose é diferente, a gente tem a célula, vai ter a membrana, vai ter a vesícula também. E essas substâncias elas estão do lado de fora, no meio extracelular. Então, essa vesícula vai ser responsável por colocar essas substâncias para dentro da célula. Essas substâncias podem ser sólidas, por meio da fagostose, ou podem ser dissolvidas em água. Uma substância já dissolvida pode entrar por meio da pinocitose. E a exocitose é a saída. Tem uma grande molécula, uma substância, uma partícula grande, que vai sair por meio dessa vesícula. Lembrem da vesícula no processo de endocitose e exocitose. Sempre tem que ter essa vesícula. Então, essas substâncias vão entrar e vão sair através de vesículas. O processo de entrada é endocitose, dividido em fagocitose e pinocitose. E o processo de saída é exocitose, a saída de partículas. Certo? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. É um pouco complexo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, mandem mensagem para mim, que a gente tira todas as dúvidas, tá certo? Uma boa semana.